Contexto da aula. Continuação da aula de História do Brasil do 8º ano. Tema: Brasil do século XIX. Objetos do conhecimento: políticas de extermínio do indígena durante o Império. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma videoaula de História. E na aula de hoje, iremos dar continuidade à questão indígena no Brasil, e as habilidades que serão trabalhadas serão a EF 0816, que tem como objetivo identificar, comparar e analisar a diversidade política e social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. E a EF 0820, que tem por objetivo identificar e relacionar aspectos da estrutura social das atualidades com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas. Nessa aula em especial, iremos abordar uma questão bem atual, o marco temporal. Você sabe o que é o tal do marco temporal? O chamado marco temporal é uma ação do Supremo Tribunal Federal, STF, que defende que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988. A quem interessa o marco temporal? De uma forma geral, a toda a sociedade. No entanto, de um lado, temos a bancada ruralista e instituições ligadas à agropecuária, defendem o marco. Do outro, povos indígenas temem perder o direito a áreas em processo de demarcação, as chamadas terras indígenas. Mas o que seriam terras indígenas? A Constituição Federal garante a criação das chamadas terras indígenas no artigo 231. São territórios que pertencem aos povos indígenas, que podem explorar seus recursos naturais e desenvolver suas culturas de forma permanente, inclusive com a presença de outras etnias. Então, como é criada uma terra indígena? A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, inicia um processo de identificação e delimitação do território. Após abrir para manifestações de estados e municípios, um estudo é enviado ao Ministério da Justiça. Aprovados pelo Ministério, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, reassenta eventuais não indígenas que estavam no local. No final, o Presidente da República pode aprovar por meio de decreto a criação da nova terra indígena do Brasil. Mas o que dizem os defensores do marco temporal? Para quem defende o marco temporal, o argumento é que a demarcação das terras que estão em tramitação terá impacto direto na inflação e na produção de alimentos. O presidente Jair Bolsonaro, defensor do marco temporal, afirma, mesmo sem evidências, que o fim do marco temporal causará inflação e crise de desabastecimento, inclusive internacional. E os especialistas, o que eles falam sobre essa situação? Especialistas afirmam que as terras que estão em processo de demarcação indígena são bem menores do que dizem os defensores do projeto de lei. Segundo o diretor de Política Agrícola e Informação da Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Dizem, o agronegócio pode continuar crescendo devido ao aumento de produtividade e não por expansão de terras. Para ele, a solução é o investimento em métodos de produção. E qual seria a opinião das comunidades indígenas em relação a tudo isso? Para os indígenas, a decisão favorável ao marco temporal é inconstitucional e um retrocesso para as conquistas desta população. Além disso, essa decisão poderá repercutir em terras já demarcadas e as que estão em processo de demarcação, o que causará atritos entre agricultores e indígenas. Além disso, a comunidade indígena afirma que essa decisão dá margem para ações de desmatamento e crimes ambientais, deixando a biodiversidade desprotegida em prol do desenvolvimento.